Pai do Senhor, queridos. Glória a Deus. Vai ter o Acampa Tribos, né? O pessoal vai levar numa chácara, acho que no Recreio Internacional, é isso? É isso? Né? E depois em junho, vai ter o Congresso Nacional da MG em Olímpia. Fantástico. O pastor Daniel Marques, da Flórida, vai estar ministrando. Congresso tremendo. A igreja de Olímpia tem uma chácara. Então, o pessoal que quiser, nós vamos disponibilizar ônibus. Eu acho que vai 2 ou 3 ônibus. Olha só, R$35 para ir, voltar, café da manhã e dormir. Tá caro? E R$35. E o ônibus vai ficar lá para fazer o translado. A única coisa que a pessoa vai ter que levar, além disso, é o dinheiro para almoçar ou jantar lá no centro da cidade. Vai ser no Banco do Brasil, no Clube do Banco do Brasil, no centro de Olímpia. É do lado do McDonald's. Então, quem gosta de comer McDonald's vai se refastelar. Mas tem muitos restaurantes ali na avenida, né? Tem um lugar lá que é de esfirra que é maravilhoso, né? Já sou freguês. E barato, né? E lá tem casa, se você entrar naquele Airbnb lá, como que fala? Hein? Airbnb. Você aluga casa, eu já aluguei a minha. Você aluga casa, você aluga pousada, tem hotel, né? Então, quem quiser ir, fala com... Levanta, ninguém conhece o pastor Lucas, esse bigodudo que parece o Fred Mercury. Fica de pé, Fred Mercury. Fala com ele que vai estar organizando a caravana. Mas se você quiser ir com a família, e eu te aconselho, nós escolhemos Olímpia porque é uma cidade que tem uma rede hoteleira boa, é um lugar bom. E também, vai começar na quinta noite, se você quiser, de repente, ir na quinta cedo e passar o dia no Termas, você já faz um passeio completo, né? Os irmãos de Olímpia conseguiram um desconto. Então, quem quiser também fala com o Fred Mercury. Ele vai arrumar ele vai ver, só que tem que comprar com antecedência para poder ter o desconto para entrar no Termas. Amém? Lá na chácara da igreja tem 2 piscinas enormes, um campo de futebol, lugar para camping, cozinha e o salão que o pessoal também vai dormir. Te aconselho a levar a barraca, se você tiver, melhor do que dormir no alojamento. Amém? Fantástico, vai ser uma bênção. Você não olha para o teu irmão com cara de profeta, você não pode perder essa. Se você perder, vai se arrepender. Abra comigo em 2 Coríntios 11, de 7 a 15. O tema é: o diabo mora nos detalhes. Pessoal casado, né, pode ajudar 2 famílias, 3 famílias, aluga lá um lugar, tem piscina, né? E vai para lá, passa lá um final de semana, vai ser bênção. Em nome de Jesus. Vamos lá? Cometi eu, porventura, algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus, despojei outras igrejas, recebendo salário para vos poder servir. Estando entre vós, ao passar por privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando me vieram da Macedônia, supriram o que me faltava. E em tudo me guardei, e me guardarei de vos ser pesado. A verdade de Cristo está em mim. Por isso não me será tirada esta glória nas regiões da Acaia. Por que razão? É porque não vos amo? Deus o sabe.
Mas o que faço e farei é para cortar a ocasião àqueles que a buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Pai, no nome de Jesus, peço a tua graça, a tua misericórdia sobre a minha vida, sobre esta igreja. Nos cobre com o teu sangue, Senhor, e nos guarda. E acima de tudo, abra nosso entendimento, abra nossa mente, abra nosso coração para entender, compreender a tua palavra, os teus princípios, Senhor. Deus, eu coloco a minha vida nas tuas mãos agora, e eu peço que o Espírito Santo ministre em mim e através de mim, na vida de cada um que está aqui, Pai, ou nos assistindo pela televisão, no nome de Jesus. Amém. Primeira coisa, eu quero fazer uma observação aqui, é que muitos falam assim, Paulo fazia tendas, ele fazia tendas mesmo, e nunca recebeu da igreja. Não é verdade. Ele, em muitos momentos, ele fazia tenda e se mantinha, mas aqui mostra que também teve outros momentos em que ele recebeu salário de igreja e foi mantido pela igreja para pregar o evangelho, né? E a Bíblia fala que isso é bíblico, é correto, né? O que eu quero falar para vocês esta noite é que tudo que acontece hoje no nosso meio já acontecia no primeiro século. Tudo que acontece hoje, tudo aquilo que você vê como escândalo, e a internet deu uma dimensão muito maior, né? Porque você tem acesso a tudo. Tudo que acontece hoje, questão de escândalo, questão de igrejas, pregadores, tudo isso já acontecia no primeiro século, e o apóstolo Paulo era afrontado e confrontado por esse tipo de pessoa, né? Então nada é novo, né? Porque o Satanás é velho, né? E o que ele faz desde o princípio é a mesma coisa. E se o diabo aparecesse aqui, por exemplo, em Brodowski, e montasse a igreja de Satanás, e botasse lá, já tem em alguns lugares aí, né? Mas você imagina que em Brodowski você passar no centro lá, igreja de Satã, um demoniozão lá com um chifrão, né? Um rabão, você vai entrar lá dentro? Não. Tem gente que vai passar nem na porta, né? Mas uma igreja cristã, você vai. E muitas vezes essa igreja cristã tem ali uma pitadinha de coisa que não é de Deus, né? Um pequeno desvio, o que o diabo faz? Um pequeno desvio faz mais estrago do que pregar mentira. Uma pequena distorção da verdade causa mais estrago do que falar mentira. E Satanás sabe disso, sempre soube, e desde o começo ele trabalha distorcendo a verdade. Então o que ele sempre fez foi distorcer a verdade. O que o apóstolo Paulo está falando aqui, que tem igrejas que são... Gente, não estou julgando qualquer igreja específica, por favor. Tem igrejas que são instrumentos do diabo. Ele fala, olha, não é de admirar que o Satanás se veste de anjo de luz para enganar os próprios escolhidos, e os seus ministros fazem isso. Por isso, queridos, hoje, desde lá do princípio, dentro do cristianismo, existem distorções para confundir, distorções para fazer com que as pessoas peguem o caminho errado, porque é uma maneira mais fácil e mais produtiva de desviar as pessoas, distorcendo a verdade, do que pregando a mentira. Eu sempre falo aqui, olha, cuidado com a igreja que você vai, que nem toda igreja é o Espírito Santo que age. Em muitas igrejas, a palavra de Deus não é pregada, não se prega a palavra, faz um barulho lascado, e muitas vezes o que está ali é um espírito de adivinhação.
É um espírito que não é o Espírito Santo, com adivinhação. Bota a mão na tua cabeça e fala um monte de coisa, porque se você for na cartomante tem isso, se você for não sei na onde tem aquilo, que é a mesma coisa e é o mesmo espírito. E que opera em muitos lugares que se chama evangélico, que se chama cristão. Por isso nós temos que conhecer a Bíblia, e nós temos que entender a Bíblia, e nós temos que questionar. Até eu, Jefferson, quando prego, você tem que questionar o que eu estou pregando, se está com base na palavra de Deus. E nós temos que ter uma vida de oração e orar para discernir. A Bíblia fala que existe o dom de discernimento de espírito, e nós temos que discernir com que espírito a pessoa está atuando. E Deus, na vida daquele que busca, que ora, dá discernimento para ele entender e compreender com que espírito que ele está atuando. Amém? Por isso não é porque se diz evangélico, não é porque se diz cristão, que é tudo a mesma coisa. E o diabo, sabendo disso, ele trabalha muito mais dentro da igreja do que fora dela. E muitas vezes o nosso maior problema não é o terreiro, nosso maior problema não é aquilo lá ou nem outro, mas é dentro da igreja, o diabo trabalhando e distorcendo a verdade. E a gente muitas vezes, sem ter entendimento, embarca. Eu fico assustado muitas vezes com pessoas que passam a vida e não conhecem o princípio básico da palavra. Que, irmão, você tem que conhecer a Bíblia. A palavra de Deus é que te mantém na rocha, amém? Você tem que conhecer a Bíblia, porque a palavra de Deus, aqui, Jesus falou assim, olha, quem conhece a minha palavra e a pratica é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Mas aquele que não conhece a minha palavra e não a pratica, aquele que conhece a minha palavra e não a pratica, é semelhante ao homem que construiu a casa sobre a areia. Um dia desaba. O que significa? Nós temos que conhecer a Bíblia, nós temos que conhecer a palavra, nós temos que questionar, nós temos que, se você não entender alguma coisa, procura, pesquisa, mas não se deixe levar por qualquer conversa, por qualquer assunto. E a verdade, uma verdade pregada, ela tem que compor com toda a verdade da Bíblia, com toda a verdade não pode ser uma verdade que contradiz todas as outras verdades da Bíblia. Quem está me entendendo? Por isso que nós temos que entender e compreender e saber que o diabo, ele trabalha muito mais nos detalhes da vida cristã do que se aparecer para você. Eu falo muito assim, se o diabo aparecesse para você à noite, ele me faria um grande serviço. Já pensou? Vocês iam virar uns crentes de fogo, irmão. Se o diabo aparecesse que você te desse um grito no teu quarto, assim, com um chifrão, no outro dia você está aqui orando 3 horas. Ia ter irmãozinho orando em língua a noite inteira. Não é? Ele sabe disso, ele não vai aparecer. Por isso que ele se veste de anjo de luz. Porque se ele aparecesse como ele é de fato, meu irmão, você ia ser daqueles cães de fogo. Porque quem teve uma experiência com o diabo é que busca Deus, porque sabe que ele existe, que o trem não é brincadeira. Amém? Agora, como que o diabo faz? Vou dar alguns exemplos para você. O movimento, por exemplo, o movimento de São Francisco de Assis. O movimento de São Francisco de Assis foi um movimento genuíno, foi um movimento verdadeiro. Um jovem que fazia parte da elite da época, da burguesia lá, né? E naquela época, ou a pessoa era muito rica, ou era muito pobre. Quando era muito pobre mesmo, era miserável. E rico morava em castelo, né? Que eram os feudos. Tinha o clero, os feudos e os vassalos, né? Ou você era o senhor feudal com a sua família, ou você era o clero, ou você era um vassalo. O vassalo era um escravo, ele pertencia, era uma propriedade da terra, ele trabalhava por conta da comida. Francisco, filho de um fidalgo, de um senhor feudal, quando ele vê isso, ele tem uma experiência com Deus, ele fica indignado com aquilo. Ele tira toda a roupa dele, aquelas joias, bota uma roupa simples, por isso que os franciscanos usam aquela roupa simples, e vai para o campo. E muitos jovens começam a segui-lo, e ele vai para o campo e começa então a servir a Deus, de uma maneira simples e singela, e fez um movimento tremendo. Tem até uma história, eu não sei que é verdade, né? Que ele vai visitar o Papa, aí ele chega para o Papa fala para ele, olha, nós não podemos mais dizer, como Pedro, eu não tenho ouro nem prata. Aí ele vira para o Papa e fala assim, também não podemos mais dizer para o aleijado, levanta e anda. Né?
E ele é uma pessoa simples. Ele cria um grande movimento. Na Idade Média. Ele morre. Ele morre. E o que o diabo faz com aquele movimento? Leva as pessoas ao exagero. E aí eles começam a fazer o quê? Voto de pobreza. A ideia não era essa, era viver na simplicidade. Mas aí o diabo leva para o voto de pobreza. E as pessoas então começaram a fazer voto de pobreza. E começam a achar que ser pobre, miserável, é o propósito de Deus. E eu não deixo o irmão que vem falar para mim, pastor, eu posso assinar termo de pobreza? Está amarrado em nome de Jesus. Pastor, eu posso, se eu fizer lá termo de pobreza, eu caso de graça. Não, a gente faz uma vaquinha e paga seu casamento. Porque se você assinar que você vai fazer voto de pobreza, você está declarando que você é pobre, está amarrado em nome de Jesus. Quem aqui é próspero e dá um glória a Deus? Glória a Deus. Só que aí entrou o movimento de prosperidade. E o movimento de prosperidade é bíblico. Deus fala assim para Josué: Josué, medita neste livro de dia e de noite, e tenha cuidado em fazer tudo quanto nele está escrito. Aí Deus fala assim para Josué: se você fizer isso, você vai prosperar e ser bem sucedido. É bíblico. Se você observar os princípios da Bíblia, você vai prosperar e vai ser bem sucedido. O que o diabo faz? O diabo começa a falar que você tem que ser rico. O que o diabo fala é que se você não for rico, você não é abençoado. O que o diabo faz? Inflama pastores para morar em mansão, andar com carro caro, relógio de 500 mil, e cria então um escândalo. Deus quer que você seja abençoado, amém? Deus quer que você prospere. Há um limite. O que o diabo faz? Ele leva para o exagero. E aí a gente entra na internet e vê um monte de escândalo, porque ele começa a falar que Jesus era rico, que não sei quem que era rico, que nós temos que ser rico. E os pastores começam, muitos pastores, nem todos, graças a Deus, começam o quê? A entrar no campo do exagero. E vira escândalo. Quem está me entendendo? Então, queridos, nós temos que entender que o que o diabo faz, o diabo, ele vai pegar uma verdade e distorcer aquela verdade. Ele vai pegar uma verdade e vai exagerar aquela verdade. Por exemplo, movimento pentecostal, precursor do movimento pentecostal, John Wesley. John Wesley começou a pregar sobre um coração aquecido na Inglaterra. Ele mudou a Inglaterra. E a pregação dele era tão de fogo que ele foi proibido de pregar nas igrejas anglicanas. Ele não brigou, arrumou um caixotinho, pregava no campo. Ele pregava nas fazendas, não brigou não para pregar, não estava atrás de púlpito. Ele pregou e as multidões vinham ouvi-lo. E quando as multidões vinham, ele pregava. A história fala que a carne das pessoas pulava, o tamanho era o poder e a unção. Esse movimento foi desaguado nos Estados Unidos com William Simon, que começou a buscar Deus, veio o batismo com o Espírito Santo, e os dons do Espírito foram reavivados, dons que foram derramados em Pentecostes, e as pessoas começaram então a orar em línguas, e veio dom de cura, dom de milagre, dom de revelação, palavra de conhecimento, e Deus começou a fazer coisas tremendas, e hoje é 1 bilhão de pentecostais no mundo. Em 100 anos, 1 bilhão de pessoas se converteu. O que o diabo faz? Começa a exagerar o negócio. Aí você entra na internet muitas vezes, e aí você vê pastor rodando piano que nem peão, fazendo os trem doidos, subindo em parede, umas revelações doidas, uns negócios doidos, entendeu? E aí as pessoas olham aquilo, muitas vezes se escandalizam. Muitas vezes até os crentes se escandalizam, e muitas vezes aqueles que começam o quê? Criar uma resistência, porque bota tudo num pacote só e acha que aquilo tudo está errado. Mas o que o diabo fez? Ele apenas entrou na mente de algumas pessoas e fez elas exagerarem. O movimento pentecostal é bênção. Os dons do Espírito é bênção. Amém? Quem quer estar cheio do Espírito Santo? Mas o que o diabo vai fazer? Ele vai muitas vezes distorcer isso. E aí tem a gente fazendo profecia atrapalhada, gente fazendo umas coisas doidas. Tem até eu sigo um Instagram que é Crente Aranha. Irmãos, tem coisa ali do arco da velha. Eu gosto de ver para saber, né, o que está acontecendo. Por quê? Porque o diabo faz. Como que ele faz da nossa vida?
Se você, por exemplo, é uma pessoa liberal, é uma pessoa mais liberal, o diabo vai querer te exagerar no liberalismo. Não, pastor está exagerado, liga não tem importância. E você vai ficando cada vez mais liberal até virar carnal. Mas se você é um crente firme, daquele radical, ele vai começar o quê? Ele não vai falar para você ser liberal. Ele vai começar, não, você tem que ser firme mesmo. Pega no pé dos irmãos. É um bando é você que é o diferente. Você tem que pregar. Você tem que falar que todo mundo vai para o inferno. E o cara vai se inflamando. É um cara radical. É um cara firme. É um cara correto. É um cara que gosta das coisas certas. O diabo vai inflamar ele. Vai insuflar ele. Para que aquilo se torne tão grande na vida dele, ele se torna um legalista. Você está me entendendo? Que o diabo, ele não vai contra você. Muitas vezes ele vai no detalhe te inflamar. E aí você vai inflamando. Por isso que nós precisamos de conhecer. Duas coisas que Jesus falou que você erra em não conhecer: as Escrituras e o poder de Deus. O crente tem que ler a Bíblia, ter discipulado e orar para ter discernimento. Amém? Olha que coisa interessante da narrativa. E o diabo, ele usa muito a narrativa. E, queridos, muitas vezes você está enxergando uma coisa que não existe. Você está vendo uma coisa que não existe, porque o diabo, muitas vezes, pinta a coisa de uma outra maneira. E a gente, muitas vezes, acredita naquilo do jeito que foi pintado. Eu vou dar um exemplo aqui, não é política. Por favor, não estou falando de política. Só estou dando um exemplo que é muito forte. Na época da pandemia, da política lá, da eleição, começou, Bolsonaro é um genocida. Aí todo mundo, nossa, Bolsonaro é um genocida. Agora eu te pergunto, a pandemia é só no Brasil? Ele mandou matar alguém? Não. Quem lê um pouco, quem se informa um pouco, quem vai atrás de saber, né? Ele não atrasou vacina, ele não impediu nada. Ele só falou demais. Não devia. Ele pisou na bola muitas vezes em falar demais, deu legalidade, que eu não concordo. Né? Se ele tivesse ficado mais quietinho, era melhor. Mas criou-se uma narrativa de que ele era um genocida. E quantas pessoas no Brasil acreditaram piamente que ele é um genocida? Ele é um genocida. Sabe o que é genocida? Que mata população em massa. É um termo muito pesado. Quantas pessoas acreditaram nisso? Porque foi colocada essa ideia. Aí, eles descondenaram uma pessoa que tinha sido condenada em primeira, segunda e terceira instância. Comprovadamente condenada, e foi devolvido, se não me engano, em torno de 8 bilhões. Sabe o que é 8 bilhões? Quer dizer, se fosse tudo uma ilusão, ninguém devolve dinheiro por causa de acusação. Não é? Os próprios empresários confessaram, nós roubamos. E de repente, presta atenção, de repente, essa turma, que nós ficávamos escandalizados quando o Jornal Nacional aparecia aquele esgoto saindo, né? Então, e aquele esgoto saindo, começava todo o Jornal Nacional com aquele esgoto, e Lava Jato, e devolveu milhões, e isso, fulano, ciclano, beltrano. De repente, essa turma virou a turma do amor. Como? Eu te falo, como que essas pessoas de repente viraram do amor? Não estou julgando o que é o que não é, eu estou julgando a narrativa. Como de repente ficou do amor? E todo mundo, do amor. E canta música, os artistas cantam. E aí, queridos, entenda como a mente do ser humano, ela pode ser manipulada. E se você não vigiar, a sua mente é manipulada. Fala por irmão que está do lado, vigia, crente. A Globo, a gente é bobo, muitas vezes vai, eu não. E a gente vai embarcando. A Globo,
há uns anos atrás, fez a novela A Cor do Pecado. Aí era uma música, um monte de moço e moça bonitos, rapaz e moça bonito, na praia, bronzeados. Qual a mensagem que ele passou? Qual a narrativa que ele passou para as pessoas? O pecado é Copacabana, é bronzeado, é lindo. A cor do pecado é maravilhosa, é uma delícia. E as pessoas começam a entrar, não, pecado, é a cor do pecado. Opa! É a cor do pecado. Só, queridos, presta atenção. O pecado é gostoso. Qualquer pecado, até falar mal dos outros é gostoso. Se não fosse, não falaria. O pecado é gostoso. Se eu falar que não é, o outro está mentindo. Qualquer tipo de pecado é gostoso. É igual cocaína. Você acha que alguém cheira cocaína porque é ruim? Você acha que alguém fuma um baseado porque é ruim? Não, estou numa nice. Qual é o problema da cocaína? Qual é o problema do baseado? E qual é o problema do pecado? É o depois, as consequências. Concorda comigo? Isso eles não colocam as consequências do pecado, colocam só a cor do pecado. Teve um filme que passou há muitos anos que era A Lagoa Azul. Aí era dois jovens lindos, adolescentes, num paraíso, pelados, numa lagoa azul. Aí ela fica grávida, ele faz o parto. Você acha que alguém faz o parto assim? Faz o parto. Você não vê sangue. Sabe? É aquela dorzinha que ela até ri, assim. Aí quantas moças não foram querer fazer a Lagoa Azul? Achou um rapaz que não trabalha, fuma maconha e foi fazer a Lagoa Azul. Sabe o mais perto que ela chegou da lagoa? O tanque de roupa. Lavando roupa para fora para ajudar o marido. Ai, mas Lagoa Azul. Então, presta atenção, o diabo, ele não vai te assustar de noite. Ele vai fazer alguns pequenos detalhes. Eu estava meditando essa palavra quando eu estava tomando banho. O diabo faz até o cocô parecer chocolate. E tem gente que ainda come e acha que é meio amargo, mas é bom. Você está entendendo? Que muitas vezes ele consegue. Eu não consegui não falar. O diabo, ele consegue criar uma narrativa, ele consegue criar uma história, e a pessoa, se você não vigiar, você entra naquilo, você entra naquela história, você entra naquela narrativa. E porque hoje você vê a quantidade de gente destruída, a quantidade de gente se matando, a quantidade de jovens se cortando, a quantidade de pessoas separando, os botecos cheios de gente bebendo, quanta gente infeliz. Você sabe será que é porque o pecado, a cor do pecado é bronzeado, é bonito? Se a Lagoa Azul é bonita? Não, queridos. Porque ninguém pega sobre as consequências, e o diabo vai criando narrativas, e nós acreditamos nas narrativas dele, e nós temos que o que a palavra de Deus diz? Tendo fé e boa consciência, porque alguns não tiveram boa consciência, naufragaram na fé. Você tem que ter fé, mas você tem que ter miolo na cabeça também. Você tem que botar o miolo para funcionar. Você tem que pensar, raciocinar. Porque se você não raciocinar, você vai se dar mal na vida. Amém? Ai, por que Deus não me avisou? Ele avisou, está na palavra. A gente muitas vezes não para observar. A gente não para pensar. E a gente embarca nas narrativas do diabo. Fala por irmão que está ao teu lado aí. Fique esperto, meu irmão. A Bíblia fala dos dardos inflamados do diabo. A Bíblia fala dos dardos inflamados do diabo. Presta atenção. Aquele que é de Deus, o diabo não toca. Quem aqui é de Deus, dá um glória a Deus. Glória a Deus.
O diabo não pode tocar na sua vida. Só que a Bíblia fala que os anjos do Senhor acampam ao redor daquele que o teme. Então os anjos do Senhor acampam ao seu redor. Só que a Bíblia fala também que o diabo fica como um leão ao seu derredor rugindo, buscando a quem possa tragar. O que o diabo faz? Se ele não pode entrar no seu redor, porque tem os anjos, e ele está no seu derredor, ele vai lançar dardos. E muitas vezes a pessoa inflamada, ela deixa o Espírito Santo, extingue o Espírito Santo dela. E se afasta de Deus, os anjos vão embora e o diabo tem acesso na vida dela. Quem me entendeu? O que o diabo faz? Qual é o trabalho dele? Jogar pensamentos na tua cabeça. Joga na minha, joga na sua. Quem aqui tem pensamento que não gostaria de pensar? Quem pensa o que não queria pensar? O diabo joga pensamentos. O diabo joga pensamento. Joga pensamento. Tem um ditado que fala que você não tem como impedir o passarinho de voar sobre a sua cabeça, mas tem como impedir ele de fazer ninho nela. Amém? Então o diabo ele vai jogando pensamento. Dardos. Ele vai usar pessoas para te dar conselho errado. Ele vai usar pessoas para lançar conselhos errados na sua mente. Teve um pastor, amigo meu, que tinha uma igreja muito grande em Santos. A igreja dele já está grande de novo, graças a Deus. E ele tinha um sistema lá que tinha o salário e a gratificação. E se eles trabalhassem direitinho, fizessem direitinho, tinha gratificação. Se não trabalhasse, não tinha. Não fizesse, cumprisse lá os trabalhos. Aí o que acontece? Um mês ele não deu gratificação. Falou, não, esse mês não vai ter gratificação. Um pastor chegou para ele e falou, pastor, pelo amor de Deus, é com esse dinheiro que eu pago a faculdade da minha filha. Se o senhor não me der a gratificação, eu não tenho com que pagar a faculdade dela, pastor. Pelo amor de Deus, não faz isso comigo. Ele, com dó, fez um cheque e deu para o pastor. Esse pastor vai até o segundo da igreja, que era o responsável pelas finanças da igreja, o braço direito do pastor, e mostra o cheque. Ó, seu trouxa, eu consegui. E com isso ele conseguiu entrar na mente do co-pastor. E os dois então começaram a roubar a igreja. E quebraram a igreja. Os dois começaram a desviar o dinheiro da igreja e quebraram a igreja. Esse pastor passou por uma luta muito grande. Palarone, não sei quantos lembram, ele esteve aqui várias vezes, mas restaurou a igreja dele, e hoje é uma igreja mais forte ainda. Mas você me entende que muitas vezes o diabo manda alguém encostar em você para te dar um conselho errado, para fazer a sua cabeça, para te inflamar, para você fazer coisa errada. Quem me entende? Então o diabo muitas vezes ele usa pessoas ou joga pensamentos para atrapalhar a sua vida. Preste atenção no que eu vou falar. Quando você ora, você se enche do Espírito. Quando você se enche do Espírito, você está cheio da graça de Deus, os anjos trabalham a seu favor. A palavra de Deus diz no Salmo 91, que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os seus caminhos e tirar as pedras da sua frente. Então, quanto mais você ora, mais unção você tem, mais Espírito Santo você tem, mais os anjos trabalham a seu favor. E os anjos vão na frente abrindo o seu caminho, e as coisas vão acontecendo de uma maneira mais fácil na sua vida. Se a pessoa não ora, não busca Deus, o Espírito Santo, a Bíblia fala, não extinguei o Espírito, enchei-vos o Espírito. Então você pode estar cheio do Espírito Santo, ou você pode estar vivendo só na misericórdia de Deus.
você vai extinguir no espírito. Os anjos não estão trabalhando a seu favor. O que acontece? O diabo começa a colocar pedra no seu caminho para dificultar a sua vida. E as coisas começam a ficar difíceis. Por isso, para pensar. É normal a gente passar por luta. É normal você passar por deserto. É normal você ter algumas dificuldades. Agora, se isso é recorrente e sempre com dificuldade, alguma coisa está de errado. Se a coisa nunca dá certo, se a coisa está sempre errado, se a coisa não funciona, sempre tem uma pedra no seu caminho, começa a orar e buscar a Deus, e começa a perguntar a Deus o que está acontecendo com a minha vida. Porque muitas vezes o diabo começa a colocar situações para dificultar a sua vida. E começa a colocar uma situação atrás da outra para dificultar a sua vida, e a vida vai ficando cada vez mais difícil, a vida vai ficando árdua, e tudo vai ficando árduo, e não é isso que Deus tem para a sua vida. Deus te chamou para fluir em todas as áreas, fluir espiritualmente, fluir emocionalmente, fluir profissionalmente, fluir na família, amém? Por isso que nós temos que ter os nossos caminhos abertos, porque os teus anjos dará ordem para que vá e abra os teus caminhos, amém? Tire tudo aquele empecilho que o diabo vai colocando, ele vai tirando. Mas se a gente esfria, não é porque você é crente, meu irmão, se você esfriar, a coisa fica russa para o teu lado. Se esfria, as coisas vão ficando difíceis e a vida vai ficando difícil, e nós temos que ficar espertos e orar ao Senhor. Eu muitas vezes eu orei e falei: Deus, o que está acontecendo? Eu não aceito isso da minha vida. E eu comecei a orar e buscar a Deus. Eu conserto o que tiver que consertar, mas eu não aceito a minha vida amarrada, a minha vida retida em nenhuma área, em nome de Jesus. E aí vem, Deus dá a direção e o caminho abre, porque Deus te chamou para andar num caminho que não tem pedra colocada pelo diabo. Amém? Por isso nós temos que estar orando sempre para Deus. Se tem alguma situação aqui que o diabo está impedindo a minha vida de fluir, me mostra, porque eu não aceito isso. Tem gente que só vai levando e as coisas vão ficando cada vez mais difíceis, e a pessoa não toma uma atitude. Deus chamou para você ser um abençoado, e você é um abençoado. A tua casa tem que ser abençoada, amém? Olha para o teu irmão e fala: tua casa tem que ser abençoada, tua vida tem que ser abençoada. Sabe o que a gente mandou falar? Só para a gente poder ler o próximo ponto. Que aí, enquanto vocês falam, a gente lê. Brincadeira. Jesus. A Bíblia fala também em Efésios 6 sobre as ciladas do diabo. E aí nós temos que ficar esperto. Davi caiu em adultério com Betseba. A cilada foi Betseba? Não. A cilada não foi Betseba. A cilada foi o conselho dos amigos dele. Davi, você está velho, fica em casa descansando, que a gente vai para a guerra, você fica em casa. O adultério foi consequência de um mau conselho. Ele ficou em casa, a Bíblia fala assim, que ele acordou à tarde, estava coçando, parou no muro, viu a mulher tomando banho, o resto é consequência. Você está me entendendo? Cuidado com quem te dá conselho. Roboão, filho de Salomão, era para ter herdado a herança também de sabedoria, de unção de Salomão. Davi, Salomão, Roboão foi ouvir os jovens, foi ouvir os amigos e dispensou o conselho dos mais velhos e se arrebentou. Então cuidado com quem te dá conselho, cuidado com quem você ouve, cuidado com quem teus filhos conversam, cuidado quem vai na sua casa, cuidado na casa de quem seus filhos vão. Não é porque é parente que é santo, não é porque é parente que é bênção. Tem parente que é bênção, tem parente que não é, todo mundo tem, amém? Então cuidado aonde vai, cuidado com quem você faz amizade, cuidado com quem entra na tua casa, cuidado aonde os teus filhos vão, com quem eles conversam, porque depois vai vir as consequências. Então cuidado com quem você se relaciona, cuidado com quem você bota dentro da sua casa, cuidado com quem se envolve com a sua família, cuidado com quem a sua mulher está conversando.
Eva foi conversar com a serpente, Adão ficou calado, em vez de dar uns catiripapo nela, falou, mulher, vem pra cá, não pode conversar com serpente. Ele ficou lá, bobão, se estrupiou tudo e ainda atrapalhou a vida da gente. Cuidado com quem tua mulher está conversando, cuidado com quem teu marido conversa, cuidado com quem entra na sua casa, cuidado com quem seus filhos fazem amizade. Uma amizade pode atrapalhar a vida inteira do seu filho, da sua filha. Cuidado, vigia, amém? Filho só é livre depois dos 21 anos, até enquanto mora na sua casa, quem cuida é você, e quem tem que mandar é você, e tem que fazer amizade com quem você quer, e andar com quem você quer. Pode aplaudir com força aí, já que é para aplaudir, aplaude com força, né? Esse negócio de... eu vou chamar o conselho tutelar. Chama! Uma vez um rapaz virou para mim, eu proibi ele de pisar na calçada da igreja. Acredita nisso? Eu fiz algumas coisas aqui doidas, se eu contar, vocês vão escandalizar. Falou, você está proibido de botar o pé na calçada da igreja. Não é nem dentro. Porque ele ia atrapalhar os jovens. Ele falou, eu vou no promotor. Eu falei, pode trazer o promotor aqui. Vai lá. Traz ele aqui falar comigo. Esse rapaz até hoje me respeita. Sabe por quê, queridos? Nós temos que zelar pelo que é nosso. Nós temos que... quem dorme de botina... Nós temos que prestar atenção, antena, presta atenção. Porque o diabo arma cilada. E a cilada que ele arma é encostar alguém perto do seu filho, é encostar alguém perto da sua esposa, é encostar alguém perto do seu marido, é colocar alguém dentro da sua casa, é colocar alguém no seu negócio. Cuidado, ora. Não vai botando alguém para trabalhar com você sem orar para pedir direção de Deus, não. Ora, pede direção de Deus, pede orientação de Deus. Não vai se envolvendo assim, que quem é inocente, a gente não pode, não. Presta atenção, amém? E para terminar, eu tenho 5 minutos. Abra comigo em Joel, capítulo 1, de 1 ao 5. Naquela tradução que fala do cortador, migrador. Eu sei o texto, então bota aí, mas eu vou falar. Joel fala assim, presta atenção, olha para mim. Depois vocês meditem em casa. Eu gosto desse texto demais, porque ele é muito claro. Ele falou, olha, o que eu vou contar para você, aconteceu com o seu bisavô, com o seu avô, com o seu pai, acontece com você, conta para o seu filho, para ele contar para o neto, seu neto, porque isso acontece sempre. Aí ele fala assim, olha, o que não comeu o gafanhoto cortador, comeu o migrador. O que não comeu o migrador, comeu o devorador. O que não comeu o devorador, comeu o destruidor. Ou ele está falando de tipos de gafanhoto, ou ele está falando de fases do gafanhoto. Não interessa. A questão é, primeiro, que o diabo ele é comparado a um gafanhoto. Por que o diabo não é comparado a um elefante, a um rinoceronte, a um dragão, a um dinossauro? Porque é possível matar até um dinossauro. Você pega uma bomba, um fuzil, mata um elefante. Quem que consegue matar uma praga de gafanhoto? Quem consegue acabar com uma praga de gafanhoto? E o diabo, ele se assemelha muito mais com uma praga de gafanhoto do que com um dragão. Ele te mata um beliscão. Detalhes. Pequenos detalhes. Um bichinho pequeno. Aqui, ali, aqui, ali. E a hora que você vê, a vaca foi para o brejo. Aí ele fala do cortador. A primeira coisa que o diabo faz, presta atenção, é cortar relacionamentos. O primeiro relacionamento que o diabo corta é do crente com Deus. E essa estratégia é usada por todos os exércitos do mundo em todos os tempos. A primeira coisa que numa guerra o inimigo faz é bombardear televisão, rádio, centro de comunicação, centro de internet, para cortar a comunicação. E as pessoas, então, os soldados ficam perdidos.
A primeira coisa que o diabo faz é cortar a comunicação da pessoa com Deus. Porque sem ouvir Deus, ela se torna uma presa fácil. Quando a pessoa ou para de vir na igreja, ou vem na igreja, não presta atenção na palavra, ou não ora, não busca Deus, não participa de uma reunião de oração, numa célula, ela começa o quê? Não ora em casa, ela começa a perder contato com Deus. Então Deus fala, ela já não ouve. Ela vai por conta própria, se tornou uma presa fácil. Segundo, o diabo corta o relacionamento dela com os líderes, com quem pode dar bom conselho. À medida em que ele encosta uma pessoa que dá mau conselho, ele tira uma que dá bom conselho. Aí a pessoa começa, sabe aquele negócio da narrativa? Ele começa a fazer você enxergar os pastores com defeito. E ver os defeitos dos pastores. O único perfeito aqui na igreja sou eu. O restante tem defeito. Todos eles, menos eu. E aí você começa a olhar os defeitos dos pastores, você começa a olhar os defeitos dos líderes, o diabo começa a criar uma narrativa e você começa a ver defeito nas pessoas, você se afasta dos pastores, dos líderes, das irmãs, daqueles que... defeito. E você começa a enxergar defeito dele. E o diabo cria uma narrativa como que aquela pessoa é maravilhosa, pessoa tranqueira. Mas o diabo faz você enxergar aquela... Ele corta... À medida que ele encosta alguém aqui, ele corta relacionamento. Você me entende? E ali ele começa a trabalhar. Depois do cortador vem um migrador. O migrador é que migra. Então o diabo começa a encostar pessoas para migrar para a sua vida. Ideias erradas. Então chega alguém... encosta aqui no Samuel e vai amarrado e vai para migrar as ideias dele para ele. Você está me entendendo? Que vai migrando. E aí chega num ponto que os espíritos que agem numa pessoa passam para outra. E vou fazer um parênteses aqui. A Bíblia fala que Paulo fala assim: aquele que se une a uma prostituta torna uma só carne com ela. É igual tomada. Sexo é igual tomada. Ligou, a energia passa direto. Por que a Bíblia fala que a mulher santa santifica o marido? Porque a mulher crente, se o marido não for crente, ele pecar, não contamina ela. Ou vice-versa. Por isso que Deus protege ela. Agora, no Velho Testamento fala que existiam prostitutos cultuais. Por isso que Deus manda exterminar aquele povo. As pessoas iam no templo adorar aquele Deus e mantinham relação sexual, homossexual com homens, porque a maneira mais fácil de transmitir um demônio é através da relação sexual. Então, vamos colocar o caso de que ninguém é crente, ninguém está debaixo do sangue de Jesus. O marido vai lá na prostituta, a pomba-gira passa da prostituta para ele, ele se deita com a esposa, a pomba-gira passa dele para a esposa vai trair ele. E quem levou a pomba-gira para dentro de casa? Ele. Você está me entendendo? Que a melhor maneira de migrar um demônio é através da relação sexual. Por isso que os jovens têm que vigiar, buscar Deus e se santificar. Porque toda relação sexual une almas e transmite espírito. Toda relação sexual. Agora, quando é no casamento, Jesus já falou, a palavra de Deus já falou, os dois é uma só carne. Amém? E um só espírito é bênção. Amém? E o que não foi o migrador, veio o devorador. Devorador é aquele de Malaquias, devorador, que o que ele quer? Ele quer acabar com a sua vida e que você viva na miséria. Miséria não é só falta de dinheiro. Conheço muita gente rica que é miserável e vive na miséria. Conheço muita gente que não consegue desfrutar do que tem, porque tem um espírito de miséria, o devorador, segurando na miséria. E aí vem o destruidor. A Bíblia fala que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele quer destruir sua vida. Por quê? Porque você vai ocupar o lugar que era dele no céu. Ele foi expulso do céu
Quem vai para o céu dar glória a Deus? Só que ele odeia a ideia de que você vai para onde era ele que tinha que estar. Ele queria tanto aquele lugar, ele queria tanto aquilo que ele queria para ele. E ele foi expulso de lá, porque ele queria para ele. E perdeu. E quem vai para lá é você. Você entende? E ele vai fazer de tudo para te impedir de ocupar o lugar dele no céu. Céu, irmãos, se você estudar, o universo é a coisa mais linda e é gigantesco. E tem coisas lá que você nem imagina que existe. Dubai, Nova York, é favela perto do que você vai encontrar no céu. Glória a Deus! Você acha que no céu vai ter coisa inferior a Dubai? É para lá que você vai. E o diabo não quer deixar. Vamos ficar em pé.